Sou Maria Adelina, data de nascimento. Nasci a 30 de 12 de 1945, na Batalha. Vivo em Leiria. Era casada com o Fernando Rosa Marrazes. Trabalhei na Segurança Social e estou aposentada. Muito obrigada por ter vindo partilhar as suas memórias connosco hoje. Em memória. E eu lhe perguntar o que é que os seus pais faziam, de onde é que eram? Portanto, eu venho falar do meu marido. Sim, mas também há o seu próprio exato, contexto. sim. Meus pais eram agricultores na Batalha, mais propriamente na aldeia de Rebolaria. E, A minha infância não foi fácil. Meus pais tiveram 6 filhos. A minha mãe adoeceu. E eu e a minha irmã somos as mais novas, o resto são rapazes. E foi através da Segurança Social da altura, que era a Ação Social, fomos retiradas. A minha mãe teve que ser internada. O meu pai não conseguia, com 6 filhos. E então viemos para Leiria, para uma casa de crianças, protegida pela igreja, mais propriamente pelo bispo. É uma infância que recordo muito traumatizante. Consegui estudar, porque a minha irmã tinha um tratamento preferencial, porque era a mais bebé. A minha irmã tinha 17 meses quando foi, e eu tinha pouco mais de 2 anos. Portanto, conseguimos estudar ainda. A minha irmã tirou o magistério, eu tirei o 7º ano, hoje 12º, e daí continuava ainda na casa das crianças, onde a diretora era uma pessoa solteira, sem conhecimentos de tratamento de crianças. A própria Sociedade de Leiria sabia que existia, chamavam-lhe a creche, que era subsidiada, não sei por quem. A senhora que lá estava ia pedir à praça todos os dias. Portanto, vivíamos numa condição muito, muito degradante, em termos de alimentação, em termos de saúde. E, como vê, eu não tive uma infância fácil. Fui uma pessoa muito, ainda hoje, essa infância marcou-me ao ponto de ser um bocado contestatária, um bocado revoltada, tudo isso. Portanto, entretanto, consegui sair da casa através do meu irmão, que eu disse-lhe a ele também se chama Adelino, e disse: tens que ir lá e eu quero ir passar um fim de semana contigo e ver se a senhora me deixa. Ela disse ao meu irmão: se ela sair já não entra. Foi o que eu quis ouvir. Pronto, a partir daí já tinha feito o 7º ano, fui procurar trabalho, fiquei a trabalhar numa empresa, um escritório, uma empresa, a ganhar pouco, mal dava para os transportes de Batalha, Leiria, meus pais viviam na Batalha. Entretanto pedi aumento, aumentaram para 700 escudos. Entretanto concorri para os serviços municipalizados de água e saneamento. Ingressei na função pública, depois saí, porque entretanto casei e concorri à Caixa de Previdência na altura. Entrei com uma cunha grande, não podia ter de outra forma. Pronto, eu a partir daí, com a minha independência, entre aspas, económica, projetei uma vida muito solitária, sempre. Entretanto, conheci o Fernando. E em que contexto é que... Numa visita à praia, ele também estava de visita à praia na Nazaré, e eu e uma amiga da Câmara, que éramos colegas, íamos também passar um dia, e foi um encontro que ela conhecia o amigo do Fernando, e eu não conhecia o Fernando. Então, a partir daí, conheceram-se e o resto... Veio a seguir. E que memórias é que nos traz da participação dele na oposição aqui da cidade de Leiria durante o Estado Novo? Na cidade de Leiria e não só, porque ele era da Marinha Grande. Ele nasceu em 1938.
Fernando hoje, se fosse vivo, tinha 84 anos. Tive uma infância... Agora vou falar eu da infância dele. Portanto, eu resumi aqui alguns dados para eu me situar. A infância dele foi pior que a minha. Muito pobres, descalços. Para ir à escola foi um tormento para o Fernando. Entretanto, ele tem 2 irmãos. Eles eram 4. 2 deles são presos. A minha sogra, na altura, foi horrível para aquela família. Ir visitar o filho à prisão era traumático. E o Fernando estava inserido neste contexto da oposição. Portanto, era um opositor já ao regime. Pronto, o Fernando era uma pessoa muito, muito para a frente e não se imaginava a viver naquele quadro de pobreza. E ele arranjou um trabalho e o objetivo dele era estudar. Alugou um quarto na Marinha, ele vivia nos arredores. Aí a independência dele começou, estudava à noite, trabalhava de dia. Ele foi primeiro para a indústria vidreira, depois conseguiu concorrer, foi carteiro, distribuidor de telegramas, depois conseguiu avançar nos estudos, concorreu a uma outra firma muito melhor, esteve aí há algum tempo e depois desse tempo nessa firma ele concorre ao sindicato vidreiro. Entra no sindicato vidreiro, na secretaria. Pronto, fazia o trabalho de secretaria no sindicato. E aí, além do sindicato, o sindicato vidreiro, devem imaginar que era um local de acolhimento para todas as pessoas que não comungavam do que se estava a passar no país. Uma questão, em que ano é que se casam? Espera aí, o meu filho nasceu em 73, casámos em 72. Casaram em 72. O meu filho tem 50 anos. E antes de terem casado, conheciam-se há quanto tempo? Foi nessa situação que conhecemos, pronto, na Nazaré. Em que ano? Pois, olha, é bem dito, não se recorda? Não, 72 casámos, 71, 70. E ele já era membro do sindicato? Nessa altura, não. Ainda estava na firma, na Solp, que era uma firma de tratamento de madeiras. Gostou muito de lá estar, mas ele queria mais. Pronto, depois deu o seu ingresso no espaço do sindicato e foi aí que ele progrediu. Ok. Ainda antes do 25 de Abril? Sim. E como é que era viver essa época tão conturbada, não é? Com as vossas memórias de infância muito marcadas como disse há bocadinho, pela pobreza e também um bocadinho pelo sufoco da ditadura. Como é que era viver nessa altura por estes lados? Portanto, nesse momento estávamos casados, quando se dá o 25 de Abril, eu sou funcionária pública e ele tem o trabalho dele na tal empresa, ainda não estava no sindicato, e viviam, quer dizer, conseguimos alugar uma casa, era o meu ordenado, na altura, 1.100, 1.200, pagávamos a casa e dele mantínhamos a situação em casa. Um ano depois nasce o meu filho, está para falar. O Alexandre hoje tem 50 anos, como disse, e tem uma filha com 43. É quando também conhece o Fernando que tem uma maior aproximação ao movimento da oposição? Sim, ele ajudou-me. Eu aprendi muito com ele e apoiei-o muito. Porque eu sei aquilo que ele estava a passar, eu também teria passado, mas noutra situação. Contextos. Sim. Perdi-me. Não, era exatamente para falar da vossa aproximação à oposição. Sim, pronto. Dá-se o 25 de Abril. Talvez ainda um bocadinho antes do 25 de Abril. Que contacto é que tinham com a oposição ao Estado Novo? Com movimentos ou partidos? Não. Eu penso que o Sindicato Vidreiro ajudou muito no desenvolvimento de toda a capacidade política do Fernando. Portanto, o Fernando sabia que naquele local de trabalho estavam as pessoas
que poderiam progredir e dar apoio, e o 25 de Abril veio-lhes abrir os horizontes todos. Claro. E como é que... lá está, antes mesmo de ingressar no sindicato, ele teve algum outro tipo de atividade na oposição ao regime, ou foi mesmo a partir do sindicato que... Sim. Okay. Pronto, o 25 de Abril acontece, foi uma alegria. Eu chegar, porque em casa não nos apercebemos. Foi quando eu cheguei ao mercado, todos os dias íamos ao mercado, que as notícias já circulavam no mercado. E eu cheguei ao carro e disse: Fernando, está-se a passar uma coisa em Lisboa. Então o que é? Deu-se uma revolução. Como é que foi o resto do dia? É uma coisa enorme. Foi uma satisfação a todos os níveis. Pronto, ele acompanhou sempre todos os movimentos. Aliás, naquela altura, quem era de direita calou-se. E foi a oposição que andou para a frente. Ao ponto de, não sei se vou avançar muito, mas foi, quando se dá o 25 de Abril, eu já estou na Caixa de Previdência, pois já te disse que sim, e a Caixa de Previdência vivia momentos de muita opressão. Os diretores, todos os chefes, aquilo estava tudo manobrado. O que é que acontece? As queixas, e ele, entretanto, o Fernando também fica a fazer parte, paralelamente ao trabalho diário no sindicato, no secretariado, e ele integrou também, como membro da direção, o Sindicato de Desempregados de Escritório. E é no Sindicato de Desempregados de Escritório, que era o nosso sindicato da Segurança Social na altura, que se apercebe que a Segurança Social estava a funcionar muito mal, com muita opressão, e então eles tomam posse, eles elegem, não sei como, mas entre eles elegem várias pessoas que conheciam, que ideias também um bocado progressistas, e a direção do Sindicato de Escritórios, na altura do 25 de Abril, toma posse, manda para cá, não sei se foi o termo, a atual direção que estava na Caixa desapareceu provisoriamente, porque eles quiseram tomar posse para dar a conhecer à atual direção que estava. A maneira como eles estavam a dirigir a Caixa não era a melhor, chamando a atenção para vários depoimentos de trabalhadores que deram a conhecer o descontentamento que lá havia. A senhora era uma delas? Participou nesse Sim, apoiei muito, apoiei. Porque depois do 25 de Abril dá-se o 25 de Novembro. Foi outra tragédia. Pronto, os que eram da oposição, quando se dá o 25 de Novembro, é uma situação muito, muito caricata, porque parece que o 25 de Abril foi deitado abaixo. Então eles reuniram-se todos, conseguiram ir para a frente. Quando o Sindicato dos Empregados de Escritório toma posse da direção, são chamados a eles vários diretores de serviços, fazendo-os ver que a atuação deles como chefe de serviços não estava a ser melhor para os trabalhadores. E foram chamados à razão, ao ponto de eles se comprometerem que a partir daí ia ser diferente. Eu, como funcionária, tendo o meu marido na direção do sindicato, que tomou posse da Caixa de Previdência, eu fui sempre, depois de se dar o apaziguamento, eles voltam outra vez aos seus lugares, e eu sempre fui perseguida. Porque os antigos dirigentes continuaram lá depois. Eles saíram, deram outra vez lugar a quem lá estava, e quem era de esquerda viu a vida muito, mesmo em termos de progressão, em termos de notas, tudo isso foi arrasador para mim. E só para também esclarecer aqui um bocadinho, o que é que a Previdência Social fazia na altura do 25 de Abril, depois de passar para a democracia, qual era a função da Caixa de Previdência na altura? Não, é a mesma que a atual. É a atual? É de, basicamente... Subsídios, reformas, tudo o que tem a ver com a vida social do povo.
As pessoas deslocam-se lá, põem os seus problemas e são ou não, mas são, normalmente são meio atendidos. E mesmo antes do 25 de Abril conseguia, a ajuda que conseguiam dar às pessoas que pediam era... Não, nem sempre eram atendidas, não. Eu estava num serviço muito específico, que era atribuir subsídios a pessoas carenciadas. E era difícil. E com o 25 de Abril isso... Sim, tornou-se mais... Sim. Okay. Sim. Ainda antes do 25 de Abril, tem alguma memória do seu marido ir a Peniche ou a outra prisão ver os irmãos? Sim. Muita vez. E teve contacto com eles enquanto eles estavam presos? Sim. Como é que era toda essa experiência de ter que ir? Eu sei que ele foi, mas não cheguei a ir tão profundo. Sabia que era um assunto que o magoava. Eu não aprofundei como era. Lembro-me dele falar muito da mãe. A mãe foi muito sofredora. Ver os filhos presos e não tinham dinheiro para se poderem deslocar. Foi muito difícil. Mas, peço desculpa, os irmãos do seu marido foram presos por que motivo? Politicamente, pronto, alguma coisa, se eles conseguiram ou não conseguiram, mas pensando que eram, prenderam-nos. É aquelas situações que se davam, as pessoas sem saber porquê eram levadas pela polícia. Eu não sei concretamente, mas deve ser as ideias que eles defendiam nas fábricas. Os irmãos eram eram vidreiros, pessoas que trabalhavam muito e que se calhar comentavam publicamente aquilo que não gostavam. Também estavam nos sindicatos? Não. O Fernando foi o único dos irmãos que conseguiu progredir na vida à custa do seu trabalho e à custa de querer conhecer mais. Ele foi, inclusivamente, um colaborador muito frequente no Jornal de Leiria, na região de Leiria, com artigos de opinião muito combativos, onde ele denunciava situações, já depois do 25 de Abril, onde ele denunciava determinadas situações. O Acácio, quando me contatou, veio a dizer-me o seguinte, que nunca pensava que a região de Leiria desse seguimento aos artigos que o Fernando mandava publicar, porque achava que a região de Leiria possivelmente não foi para além daquilo que a região de Leiria era. Também, possivelmente, o Fernando, ele não cedia, mas ele caracterizava as situações e denunciava tudo aquilo que não estava bem na sociedade. Portanto, o Acácio disse-me, Odelina, eu nunca penso... Eu quando lia a região de Leiria, via os artigos do Fernando Marrazes, que eu não sabia que era pronto, eu ficava admirado. Como é que a região de Leiria consegue publicar artigos tão importantes, tão combativos? E é também perguntar-lhe se o Fernando nunca teve nenhum contacto com a PIDE, se nunca... Ele nunca foi, eu penso, e o Acácio deu-me ali uma dica, eu não sei, mas ele deu-me que se eu quiser, tenho possibilidades de me dirigir até por e-mail ao Torre do Tombo, porque de certeza, diz ele, de certeza que o Fernando tem processo lá. Porque estes artigos, pela impressão que eu estou a sentir, é que eram algo que ele escrevia antes do 25 de Abril e que perduraram depois, que continua... Antes do 25 de Abril eu não podia, não fazia, okay. Não, porque não eram aceitos. Claro, sim. Claro, não, mas em algum jornal relacionado com a oposição ele podia ter... Não, a oposição nessa altura não se manifestava publicamente em jornais. Não eram autorizados. Os órgãos dos jornais não aceitavam. Uma coisa que ele teve, não tem nada a ver com política, mas ele é um indivíduo tão interessado na sociedade que ele, no Jornal da Marinha Grande, porque ele é da Marinha, ele é um indivíduo também muito ligado à saúde. E então manteve durante muito tempo uma página sobre saúde, orientada, não sei se as senhoras conhecem, o médico francês, doutor Indiveri Colucci. Não. Então ele, o Fernando,
conhecedor das práticas dele, contatava com ele, ele orientava e ele mantinha na página uma página sobre naturismo. Porque ele era uma pessoa, era o mais conhecido parque de campismo de São Pedro de Moela, porque fazia campismo no inverno, ele tomava banho de inverno. Era um indivíduo muito, não era muito comum, mas ele sempre teve uma vida muito saudável. Depois do 25 de Abril, ele continua então no sindicato do Vidreiro e nos escritórios. E como é que foi viver aqui o 25 de Abril? Falou-nos um bocadinho disso, mas mesmo os dias após o 25 de Abril, sei que houve uma manifestação aqui no 1 de Maio. Sim. Participaram? Como Sim, é que foi viver essa época sempre aqui? E ouça, aquilo que se passou no 25 de Abril está incutido no meu filho e na minha filha. Porquê? Porque nós íamos sempre com eles para tudo. Eles acompanharam as manifestações, as conferências, tudo. E hoje o meu filho, se eu não estivesse cá, ele tão pormenorizadamente não ia chegar lá, possivelmente. Mas é um indivíduo também com valores, combativo, muito inteligente e em termos de opinião do pai, não tem. Aliás, foi ele que me disse: "Oh mãe, estou-me a contatar uma comissão para os 50 anos de 25 de Abril. E eu dei o nome do pai. Mas como o pai não está cá, eu pedia-te se tu querias ir. Sim, está bem. Por isso, como estava a dizer, foram dias agitados. Sim, muito de entusiasmo. Ele saía e não sei quando é que voltava, mas pronto, eu sei que ele andava satisfeito com tudo isto. E como é que depois do 25 de Abril ele continuou a participar ativamente na vida do sindicato? Quais é que foram as principais aqui em Leiria ele teve uma participação muito, ele e todos os dirigentes, porque eu penso que eram todos amigos e aquilo funcionava bem. Portanto, ele continuou a apoiar empresas, ele não, o sindicato do escritório, apoiava empresas, ia dar apoio a quem estava a fazer manifestações, tudo. Na Caixa de Previdência onde eu estava foram muitas greves, muitas manifestações e sempre apoiadas pelo sindicato. Porque eu penso que de outra forma nós não conseguíamos ir para a frente. Depois do 25 de Abril acabaram por se envolver em alguma atividade política de algum partido? O Fernando sim, e eu também. Eu posso perguntar em qual? Partido Comunista Português. Partido Comunista. E que atividades é que depois também do 25 de Abril tiveram? Muitas, ele participa, ele mais, porque entretanto eu tenho 2 filhos, estavam muito mais limitada, e ele é que ia para a frente. Eu apoiava, se possível, a ir também, mas diariamente ele estava envolvido. Ele não teve contacto com o PCP antes do 25 de Abril? Foi Não, já era. Ele já era? Já. E tinha alguma ligação mesmo direta com eles? Ele fazia parte da organização? Isso não posso dizer. Ok, claro. Não sei. Porque eu só depois do 25 de Abril é que se dá a minha filiação no partido. E ele possivelmente já era. Pronto. Na clandestinidade. Lembre-se que a clandestinidade é uma forma de existir resistência, mas sem saberem quem era. Claro. E então não tem nenhum conhecimento de alguma atividade clandestina que ele pudesse ter tido? Ou, Não. Antes de... Não tenho. Pronto, não sei. Não sei. Claro, porque poderá eventualmente ter. Ouça, essa situação que está a colocar, possivelmente eu vou recolhê-la se eu conseguir entrar na Torre do Tombo e o Cássio disse, manda digitalizar, e eles mandam. E eu aí vou ver mais coisas ainda, se calhar, do que aquilo que eu não sei. Sim, agora é muito mais fácil. Ele diz que sim. Aceder a esse tipo de informação, sim. E os familiares diretos. Exato, como familiar. Conseguem ver todos os processos das pessoas e sim. É relativamente fácil. Lá está, ia perguntar o que é que mudou principalmente em Leiria nos dias após o 25 de Abril, como é que sentia a população, como é que...
A população no pós foi muito colaborante, foi muito participativa, mas depois dá-se o medo. Porque quem era comunista, eles não porque o movimento, se não fosse participado pelo Partido Comunista, possivelmente teria uma aceitação maior. Basta ter o rótulo para muita gente rejeitar. Claro. E é também perguntar-lhe como é que foram as primeiras participações nas eleições, como é que foi, muito boas, foi. Como é que foi votar pela primeira vez? Foi muito bom, foi. Não, sim, votar, não, ouça, eu já tinha participado lembra-se das eleições de Humberto Delgado? Já participou na campanha ou não, votou nele? A minha colaboração não foi, mas a minha participação nas eleições, na eleição do Humberto Delgado, houve perseguições. Eu estava nessa altura, eu não falei eu estava na altura na Câmara da Batalha. Eu cheguei a ser funcionária da Câmara da Batalha. E que participação é que teve então nesse movimento das eleições do Humberto Delgado? Como é que foi viver esse período? Foi mau, porque ninguém se podia manifestar. E eu assim, um dia vou para casa e sou seguida por um carro que dentro vem o meu chefe de secretaria da Câmara e o presidente, no dia das eleições. E eles param o carro ao pé de mim e dizem assim: então menina Adelina votou na outra. E eu calei-me. Portanto, está a ver. Era um clima de intimidação. Era, exato. E sentiu isso em Leiria noutros momentos de eleição? Ou... Não. Depois houve também, dentro do meu serviço, na Caixa de Previdência, foi eleita uma comissão de trabalhadores, apoiada pelo sindicato. Depois do 25 de abril? Sim. E participou nela? Muito. Como é que foi participar? Foi muito. Foi e conseguimos alcançar aquilo que os trabalhadores, um estatuto de como deveria funcionar a Comissão de Trabalhadores, legalmente aprovado pelos trabalhadores e com o apoio também do sindicato. Mas os trabalhadores participaram naquela brochura que nós tínhamos toda da Comissão de Trabalhadores, onde estavam lá os direitos todos que os trabalhadores tinham, apoiados pelos... Ouça, o sindicato teve um papel muito importante no pós-25 de Abril. Pode-me falar um bocadinho mais do papel do sindicato na melhoria das condições de trabalho, não só na Caixa de Previdência, mas também em outras empresas, se tiver conhecimento? Não. Eu sei que eles deslocavam-se todos os dias às empresas para falar com os trabalhadores. E eles sentiam um grande apoio no Sindicato dos Empregados de Escritório. Assim como nós sentíamos muito apoio quando havia plenários, é isso, os plenários, eles possivelmente estariam também a assistir a ver o desenvolvimento e a participação dos trabalhadores. Pronto, já falámos um bocadinho do papel dos sindicatos e a perguntar se teve contacto com outras comissões de trabalhadores? Sempre, sim. Em outras empresas, em outros locais? Não, empresas não. A nível de segurança social, na Caixa de Previdência tínhamos contacto com outras comissões de trabalhadores, até para os apoiarmos e eles nos apoiarem a nós. Claro. E como é que era essa ligação? Era vindo participar também nos nossos plenários e nós nos plenários deles. E como é que eram estes plenários? O que é que se fazia lá? Havia uma ordem de trabalhos previamente elaborada e apresentada ao plenário. Muitas vezes a Assembleia era-lhe dada a conhecer a ordem de trabalhos, eram discutidos vários pontos, mas alguns não eram aprovados, porque entretanto começa-se a viver um clima de contestação à própria Comissão de Trabalhadores, porque possivelmente o sindicato não estava a ser bem visto por outros. Ok. Que outros? Quem é que eram os outros? Os outros eram os que estavam com a direção. Ou possivelmente a direção influenciava os outros para nas assembleias não apoiarem.
Ia também perguntar se tem alguma memória de campanhas do MFA aqui por Leiria, mesmo na altura das primeiras eleições, de apoiarem a questão de como se votava. Ouça, mas o MFA teve uma duração muito curta, não foi... Eles deram depois lugar a outra situação, não sei qual foi, neste momento não me lembro, mas o MFA teve o seu papel muito importante. Foram eles que deram o pontapé de saída, mas a colaboração com o MFA acho que não sei. Não. E como é que foi, por exemplo, acompanhar as primeiras eleições ao vivo e ver os resultados? Sim, participando nas mesas. E apoiando os candidatos que estavam a ser propostos. Ok. E como é que, já mais ligada talvez ao PCP, como é que foi experienciar do ponto de vista político estas primeiras eleições? Foi bom. Já foi, em liberdade? Sim, foi muito bom. Foi. E o partido revelou que aquilo que estava proposto pelo MFA vinha de encontro aos seus planos. E foi. E como é que mesmo o seu marido, o Fernando, experienciou todo este processo? Com muita satisfação, com muita alegria, com muita participação. Tudo aquilo que ele lutou antes, ele tentou que isso não se desvanecesse, mas as coisas depois começaram a ir por um caminho errado e eles continuaram a combater não era a oposição, mas eram dos outros partidos que não viam com bons olhos os movimentos que o PCP estava a ter. E, por exemplo, como é que também sentiu como é que se sentiu depois da promulgação da Constituição? Muito bom, foi. Teve alguma participação Não. Nem a Adelina, nem o Fernando, não. Nem o Fernando. Mas acompanharam sempre tudo, muito. Todo o processo. Sim. E mesmo também aqui a nível das eleições autárquicas, tiveram algum tipo de participação eu penso que sim, mas nunca como militante e como fazendo parte de listas, acho que nunca tiveram hipóteses. E como é que, à medida que havia mais participação política, as pessoas aqui de Leiria também acompanhavam estes desenvolvimentos a nível da política nacional? Não sei. Não se recorda. Tem alguma memória de nacionalizações de empresas aqui em Leiria ou essencialmente de nacionalizações de empresas aqui em Leiria? Não. Ok. Lembra-se de algum confronto mais violento na época antes do 25 de novembro, no verão de 75? Como é que era aqui o clima político em Leiria? Em 75 já as coisas estavam alteradas em termos de correlação de forças. Portanto, o PS, entretanto, sobe, mas eles nunca deixaram de acompanhar e combater muito. Eles combateram muito também o PS. E ele perguntar se, porque da última vez que nós estivemos cá, nós entrevistámos pessoas que estiveram presentes quando um centro de trabalho do PCP foi atacado. Tem alguma memória desse Sim, evento? Tenho. Como é que... Não foi só o PCP, foi um escritório do doutor, na altura, que era o doutor Vareda. Sim. Também... Foi muito complicado. Nós, as mulheres tivemos que nos reunir numa casa de alguém amigo, levar comer, porque para dar de comer aos que estavam na luta, eles depois iam à casa dessa nossa amiga comer. Portanto, nós como mulheres dos ativistas, apoiámos e colaborámos nestas ações indiretamente. Claro. Também como é que sentiu esta questão de ser mulher antes do 25 de Abril e no pós?
Que impacto é que acha que teve na sua vida enquanto mulher que trabalhava? Ouça, eu antes do 25 de Abril era a pessoa que sou hoje. Portanto, o 25 de Abril, em termos de personalidade, em termos de... não me alterou. Eu já era assim. Há pessoas que com o 25 de Abril talvez abrissem a mente, mas eu já era assim. Portanto, o 25 de Abril, em termos pessoais, foi uma alegria muito grande ver que se ia abrir à sociedade aquilo, os seus projetos, as suas ansiedades, tudo isso. Sim, mas mesmo enquanto liberdades pessoais e de, pronto, uma mulher precisava da assinatura do marido para viajar, como é que foi também experienciada? Eu pessoalmente nunca tive. Ok. Não tinha sei. Uma relação muito diferente. Sim, sentia que era uma relação mais de igual para igual. Era. Sim, nunca houve diferença, né? Mesmo antes já éramos assim um casal que se entendia a todos os níveis. Fomos à União Soviética. Quando? Fomos agora não existe, mas a antiga RDA, que era a República Democrática Alemã, nós fomos à Rússia, na altura era Rússia. Ou foi, era a União, não, a União, era Rússia. Fomos logo a 74, fomos em 75. Foram em 75 e como é que foi? Foi muito bom. Foi muito bom, mas ouça, com os tempos começámos a verificar que realmente a sociedade da União Soviética não vivia de acordo com aquilo, e o Fernando também reconheceu que a sociedade não estava satisfeita com o regime. Mas foram à Rússia através do PCP? Sim. Fomos de avião, várias pessoas do PCP, muitas, uma caminhonete, um avião. Foi bom. Foi muito bom. E ia também perguntar como é que, por exemplo, foi experienciar a primeira festa do Avante, todo esse tipo de atividade política que o PCP também conseguiu fazer. Conseguiu, porque não havia. Claro. Como é que foi experienciar foi bom. Mas isso enquanto militante? Mas ouça, o Fernando, em atividade da festa do Avante, nunca participou. Pronto, a preparação e aquilo. Não, o Fernando nunca foi. Porque ele estava um indivíduo muito ocupado. Portanto, tinha o sindicato de escritórios, tinha o sindicato de vidreiro, paralelamente. O facto de ele ser funcionário do sindicato, ele também tinha que resolver problemas dos trabalhadores da indústria vidreira. Claro. E ele partilhava algum desses momentos de ter muito trabalho e que lidar com tantas questões? Não, eu compreendia, sabia que ele vinha de onde vinha, mas ele não se mostrava cansado. E não partilhava nenhum tipo de sei que na altura, possivelmente, mas não me recordo. Dentro dos sindicatos, sabe se havia muitos trabalhadores que eram alvo de prisões? Eram presos por terem alguma participação política? Só se foi antes do 25 de Abril. Sim, pois, não tenho conhecimento. Não. Pois, ouça, nós casámos em 70, o Alexandre 73, nós casámos em 72. Portanto, eu não tive conhecimento dessa situação de trabalhadores presos. Não sei se tens mais perguntas. Ia-lhe perguntar se há aqui algum aspecto da vida do seu marido, do Fernando, que queira falar mais um bocadinho. Ainda não teve a oportunidade de nos contar mais alguma coisa sobre a sua participação na vida política. Não, ouça, eu só vou dizer, este é um desabafo que eu faço, eu estou aqui com gosto, porque eu sei que se ele cá estivesse, ele teria muito mais a dizer, e é à memória dele que eu estou aqui. Portanto, estou satisfeita de poder dar algum contributo, mas é só isto. E nesse caso ia fazer aqui uma pequena reflexão, que é no próximo ano nós vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril. O que é que acha importante celebrar tudo. nestes 50 anos? Acho que passar às gerações este evento é dar continuidade
ao que o 25 de Abril nos trouxe. Portanto, não deixar morrer a data, relembrar o que houve e dar abertura à juventude de participar naquilo que vocês estão. É bom porque vocês são novas e estão a viver isto, mas eu penso que devem dar abertura e pedir conhecimentos à classe jovem. Eles podem também ter opiniões. Claro. Se isto estou eu, mas eu lembro, se fosse o meu filho, eu sei que ele também poderia dar alguma coisa, mas muito mais do que isto não. Que sentimento é que lhe desperta quando falamos do 25 de Abril? O que é que sente? Sinto a liberdade. A liberdade. Lá está, queria perguntar se tem mais alguma referência, alguma memória mais forte dessa altura que ainda não tenha partilhado aqui connosco. Não, eu fiquei satisfeita porque vi que o 25 de Abril, em termos de trabalho meu, trouxe uma abertura muito grande. Foi a tal Comissão de Trabalhadores que sucedeu, entretanto foram outras, mas que abriu a porta, e o período em que houve... Agora já não há. Está a ver, chegámos a esta altura de 50 anos e as coisas estão totalmente diferentes. Os trabalhadores na Segurança Social, sei que não se manifestam. O ambiente de trabalho é totalmente diferente. Não sei se regressamos ao antes do 25 de Abril, mas é totalmente diferente. Eu gostei muito de trabalhar na Segurança Social, gostei muito de pós-25 de Abril, participante, e hoje lamento que as coisas já não estejam no mesmo lugar.